Estão me ouvindo bem? Tudo ok? Olá, boa noite, Regina Mobará, Ângela, boa noite, Ildinha, boa noite, Patrícia Oliveira, boa noite, Deis, Ju, boa noite, Rosilene Rodrigues, boa noite, Adailton Castro, boa noite, obrigada, Patrícia, Regina Mobará, também obrigada, tudo ok? Adailton, obrigada, tudo ok, que bom. É isso aí. Muito boa noite a todos. Vamos lá para mais um estudo. Cristiane do Carmo, boa noite, seja bem-vinda, Cristiane. Manuel, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Deise, minha querida, minha amiga querida, seja bem-vinda. Marilene, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. É muito bom ter vocês aqui. Pessoal, então vamos lá? Vamos aos recadinhos, né? Para a nossa live, vamos precisar de água. Aqui, a aguinha. Vamos precisar de água para a gente fluidificar. Estamos fazendo o estudo do livrinho Pão Nosso, né? Hoje nós vamos estudar aí a lição 109. Não coloquei aqui no slide o nome da lição, mas o nome da lição é 3 imperativos. Um trechinho do Evangelho de Lucas. Então, se preparem. Vamos ver quem mais entrou aqui. Denise Loureiro, boa noite, seja bem-vinda. Eric Meire, boa noite, seja bem-vindo. Otília, muitas vibrações, seja bem-vinda. Ismeinha, minha lindona, seja bem-vinda. Ismeinha, muito bom ter você aqui. Pessoal, nossa casa, recadinhos da nossa casa, né? Estamos com o bazar nosso funcionando de 13h30 às 17 horas, de segunda a sexta, com a nossa querida irmã Deise, e mais com um monte de lindona que ajuda ela lá também. Então, esperamos vocês no nosso bazar. Nossa palestra e passe presencial. Já a gente fala o dia, tá, pessoal? Estamos aí praticamente com tudo pronto. Se Deus quiser, logo mais a gente já está voltando aí com as palestras presenciais, tá? Assim que a gente tiver uma data certinha, a gente anuncia aqui para vocês. Apesar de passe e palestra presencial não estar funcionando, nossa casa continua com o projeto das cestas básicas, 53 famílias sendo atendidas, tá? Nossa casa continua com todos os outros projetos dos cursos. Então, curso, quem quiser participar dos cursos da Casa do Caminho, só mandar uma mensagem no WhatsApp da Casa do Caminho que a gente orienta as inscrições direitinho, tá? Agora, no próximo final de semana, na sexta-feira, dia 25, sábado, dia 26, teremos as aulas de apresentação e em março começam os cursos. Quem já estudou, começa de novo. Quem parou no meio, pode continuar de onde parou. Quem ainda não começou, é hora de começar. Tá bom, pessoal? Então, os cursos da nossa casa, todos os cursos são online. Temos cursos, os cursos para iniciantes, a gente tem sexta-feira à noite, online, das 20 às 22, e temos sábado, das 10 da manhã ao meio-dia, tá bom? Curso para iniciante. Se você quiser outro curso, aí manda mensagem lá no WhatsApp que a gente informa direitinho, tá bom, pessoal? Estudar a doutrina espírita é maravilhoso. Vamos ver quem mais entrou aqui. Maria, boa noite. Maria, me conta se é seu aniversário ou aniversário da sua princesa. Manda aqui nos comentários para a gente dar parabéns. Seja bem-vinda. Irã, boa noite, minha amiga querida. Seja bem-vinda. Elza, minha amiga querida, seja bem-vinda. Estherzinha, boa noite, minha amiga. Muito bom ter você aqui.
Gente, que coisa boa, temos 25 pessoas conectadas. É bom demais isso. Então, turma, os recadinhos da nossa casa eu já dei todos, né? De vez em quando a gente esquece os recadinhos ou outro, né? Mas estamos aí. Não, mas acho que eu falei todos, sim. Falei dos cursos, falei do nosso bazar, falei da cesta básica, falei que logo, logo a gente está de volta, e é isso aí. A Maria colocou as vibrações aqui. Então, na nossa live, pessoal, já tinha esquecido de falar isso. Quem quiser colocar nome aqui para as vibrações, pode colocar. Só coloca se é encarnado, desencarnado, né? Para quem vocês querem o nome, e é encarnado ou desencarnado. Podem mandar à vontade. E também tem umas listinhas de vibrações dos bichinhos de estimação. Pode mandar também, só que informa, ó, bichinho de estimação, nome tal, bichinho tal, tá bom? Todos os nomes aqui a gente faz a vibração. Ai, é da Isis! Um beijo para Isis. Parabéns, Isis. Que Jesus abençoe muito essa florzinha, com muita paz, alegria, amor, prosperidade, né? Saúde, brincadeira e tudo de bom. Um beijo para Isis. Que linda. É uma delícia quando o filho da gente faz aniversário, né? Eu amo. Minha filha fica doida que eu quero inventar um monte de moda, bolo, um monte de coisa. E ela, mãe, eu não quero. Mas é tão bom, né? Sueli, meu amor, boa noite, seja bem-vinda. Rosilene, vibrações. E durante a live vocês podem ir pedindo as vibrações, tá? Não é só na hora que a gente tá falando aqui, não. Durante a live a gente tá explicando, vocês podem ir. Lembrou do nome, coloca aí, tá? Outra coisa também, pessoal, que eu esqueci de falar, que é em relação à água, né? Então, eu coloquei uma garrafinha de água aqui, tem uma outra ali. Se tá todo mundo na casa bem, assim, de saúde, né? Que eu sei que emocionalmente a gente nunca fica 100%, mas tá todo mundo, assim, razoável, né? Pode fazer uma garrafinha só de água e dividir para todo mundo. Mas se em casa tiver alguém doente ou fazendo algum tratamento de saúde, tomando remédio, enfim, ou se preparando para fazer algum tratamento, separa essa água fluidificada deste seu familiar, dessa sua pessoa que mora com você, tá? Separa essa aguinha, que aí facilita para o plano espiritual colocar o remedinho específico lá, viu, pessoal? Porque essas aguinhas são poderosas que a gente fluidifica aqui, tá bom? Então é muito importante que coloque. Essa aguinha também pode dar para os bichinhos de estimação, pode tomar todo mundo, tá? Iraci, boa noite. Também estou com saudade de você, Iraci. Patrícia Oliveira, estamos já aqui na vibração. Vamos lá. Patrícia, se ela morar com você, se você tiver como levar, separa uma aguinha aí para ela, plano espiritual, coloca um remedinho. Otília Vibração. Linda, que bonitinha. Todo mundo dando parabéns para Isis. Ela merece essa lindona. Muito bom. Turma, deu 20 e 30, podem ir mandando recadinho à vontade aí, vibrações tudo bonitinho. Enquanto isso, nós vamos começar a nossa palestra de hoje, tá bom? Então, vamos nos acomodando bem na cadeira, ficando assim bem acomodadinhos. Vamos fazer a nossa prece. Então, vamos nesse instante, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao plano espiritual, e vamos agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados. Vamos agradecendo por essa oportunidade maravilhosa de conhecermos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Vamos pedindo auxílio para a equipe espiritual no entendimento da lição de hoje e, principalmente, ajuda do plano espiritual para que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos que nós temos aprendido aqui, né, nessas lives, que possamos refletir sempre na nossa conduta, no nosso dia a dia e podemos nos melhorar sempre.
Vamos rogando a presença do nosso mentor espiritual, vamos pedindo humildemente que os espíritos amigos possam estar presentes na live, na noite de hoje, colocando em nossa água os fluidos necessários, cuidando do nosso corpo físico, cuidando das nossas dores, né? E assim já contando com a presença dos espíritos amigos, com a permissão de Deus e de Jesus, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje, que assim seja. Que coisa boa, né, pessoal? É bom demais. É muito bom. Deixa eu colocar aqui para a gente começar a ler, então, a lição. A lição de hoje são essas 3 frasezinhas aí que o Lucas anotou. A gente sempre, todo mundo algum dia acho que já escutou, né? E aí, de repente, nem sabia que estava no Evangelho, então hoje a gente vai ler aqui. Então, o que Jesus disse? Eu vos digo a vós, pede e dai-se-vos-ás. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-ás, né? Então, pede que eu vou te dar. Busca que tu vai achar. E bate que eu vou abrir. Então, é sempre assim, né? Jesus afirmou que a gente pode fazer isso. O problema é como é que nós estamos fazendo isso. Então, a reflexão do Emmanuel é como é que a gente está pedindo? Como é que a gente está buscando? Que porta que a gente está batendo, né? Então, vamos lá para a reflexão de hoje. Ele fala assim, pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Então, o que ele está falando aqui, né, pessoal, nesse primeiro trechinho? Que a gente tem que aprender a pedir. A gente tem que aprender a pedir para Jesus, né, com humildade, com amor, para ele nos ajudar a ver as coisas como devem ser vistas, para ele ajudar a gente a identificar qual é o caminho correto que a gente tem que seguir, né? Então a gente fica muito pedindo para Deus e para Jesus resolver nossos problemas assim, né? Como se Jesus fosse um empregado nosso, como se o plano espiritual fosse um empregado. Resolve aí para mim. Tô com esse probleminha aqui no trabalho, dá para você resolver? Então a gente trata muito mal ainda Deus, né? Os espíritos, a gente acha que eles têm a obrigação de nos servir. Então a gente já sai pedindo as coisas. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um dinheiro, eu quero um emprego, eu quero um namorado, eu quero uma namorada, a gente muito quer, né? E a gente pede assim, dessa forma assim, mandona, vamos dizer, né? E o que o Emmanuel tá falando assim é que a gente não deve pedir essas coisas assim, desse jeito. A gente tem que pedir para que seja mostrado para nós, né, o caminho da libertação, o caminho verdadeiro, né? Então ele fala assim, quando a gente pede de verdade, Jesus, me mostra meu defeito, me ajuda a corrigir, né? Me mostra qual é seu caminho, que caminho que eu devo seguir para te encontrar, né? E não a gente ficar muito ligados em conquistar. Muitas vezes, hoje eu estava até conversando com uma amiga minha, né? Falando assim, muitas vezes a gente parece que a vitória é conquistar algo grande materialmente falando, né? E não é, né, pessoal? A gente, cada vez mais que a gente vai estudando a doutrina espírita, é claro que a gente precisa do material para viver, né? A gente precisa de uma casa, precisa dos bens materiais, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as ilusões. Muito cuidado com as ilusões. Porque tem coisa que é muito ilusão. Às vezes a gente pede, meu Deus, eu vou ser feliz assim que eu fizer uma cirurgia plástica. Eu vou ser feliz, vou ser realizada assim que eu emagrecer 30 quilos. Assim que eu casar, assim que eu tiver um filho. A gente fica, sabe, colocando essas coisas na vida da gente. Aí às vezes você conquista e você vê que não é aquilo, né? Por quê? Porque a gente tem que buscar a nossa transformação interna, o nosso bem-estar dentro
dentro de nós, né? E não está em nada externo, em nada material, em nenhum acontecimento. Está realmente no nosso entendimento, no nosso jeito de olhar a vida. Logo após, é imprescindível buscar, né? Então, quando eu peço para Jesus que eu quero me melhorar, que eu quero ser um ser humano melhor, que eu quero entender, né, dessa vida mais ampla que o Espiritismo vem ensinar para nós, né? Dessa felicidade verdadeira, deste bem-estar verdadeiro, não é só eu pedir, eu tenho que buscar ele, né? E aí Emmanuel fala: a procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, alguma delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e são consumidas à bênção do corpo. O que ele está falando aqui, né? Que a gente é igual às mariposas, né, pessoal? Está lá aquela fogueira, aquele brilho intenso do fogo, elas são atraídas por aquele brilho e acabam sendo mortas, né? Mortas queimadas. E nós... ele trouxe, achei muito interessante esse paralelo que ele fez com nós e com as mariposas, e este fogo e este brilho que a gente tem é as tentações materiais que a gente tem na Terra, né? Então a gente acha que quando a gente chegar naquele ponto, naquele brilho, tudo na nossa vida vai estar resolvido. E às vezes a gente arrumou até mais um problema, uma queimadura, por exemplo, né? Então, muitas coisas não são possíveis que a gente conquiste materialmente falando para o nosso próprio bem. E a gente tem que aprender a enxergar isso. E a gente não pode usar essas coisas como bengala, como apoio da nossa felicidade. Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro. Ah, eu vou ser feliz quando, né, tal coisa acontecer. E não é, você só vai ser feliz quando você, dentro de você, tiver com as suas questões resolvidas, né? Eu estou lendo um livro, até tá lá na cabeceira da minha cama, e eu não trouxe ele para cá para mostrar a capa. Mas é um livro chamado A Escada de Jacó, né? E este livro, eu ainda estou bem no comecinho, nos primeiros capítulos, acho que eu estou no 8º capítulo, algo assim, estou bem no comecinho ainda do livro, e esse livro fala, depois nas lives aí para frente eu mostro, a hora que eu acabar de ler eu conto mais para vocês. Este livro, A Escada de Jacó, ele está falando justamente, ele usa esse termo, escada de Jacó, que como seria essa passagem, uma escada, assim, uma subida, uma comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, né? E aí tem alguns espíritos lá dizendo, né, que gostariam de voltar aqui para o planeta Terra, estar encarnado, porque aqui e lá é uma continuação da vida, né? Então, quando a gente desencarna, não há uma mudança repentina. Então, quando a gente desencarna, a gente não vira santo, também não vira demônio, né? Simplesmente você continua aquilo que você vinha fazendo, tá? Então, os espíritos estão contando nesse livro como é impressionante isso, falando, nossa, achei que aqui no plano espiritual ia ter uma vida, né, deslumbrante, maravilhosa, não, e simplesmente continuam com as mesmas questões. Aí um outro espírito fala assim, a gente não tem mais a cobrança da matéria, né? Que é as contas, que é as contas, mas a gente tem uma cobrança muito mais dolorosa, que é a cobrança da nossa consciência, né? Então eu tive a chance de reencarnar e o que eu fiz com a minha reencarnação? Então ele fala, é muito mais pagar esta cobrança, muito mais difícil pagar essa cobrança, atender essa cobrança da consciência do que era difícil pagar os boletos aqui na Terra, por exemplo, né? Então, eu estou gostando muito dessa leitura e agora a gente vai lendo isso, desse buscar, e eu vou puxando ali na memória e trazendo para vocês que lá no plano espiritual, a gente vai ver que o nosso verdadeiro buscar são para as coisas do espírito, não são para as coisas materiais, porque elas ficam todas para trás. Então, a gente tem que aprender a ter um material suficiente para vivermos, tá? Que o além é muito perigoso.
Quando a gente passa desse além, é quando a gente pula nessa fogueira, igual a mariposa. Então, às vezes a mariposa ela é atraída por aquela luz e é consumida pelo fogo. Muitas vezes a gente é muito atraído, televisão, internet, a ter cada vez mais coisas, nunca tá bom, sempre a gente precisa ter uma coisa melhor, então sempre tem que ser um celular melhor, um carro melhor, uma casa melhor, um computador melhor. Tudo a gente é uma enxurrada de coisas que vão tacando na gente, né? E a gente tem que ser cuidado, porque essas coisas todas são esse fogo e a gente é as mariposinhas e vai lá tudo se queimando. Aí chega lá no plano espiritual, vai adiantar o quê? Ter tido 5 carros, 5 casas, um monte de roupa, um monte de coisa, vai adiantar o quê? E a consciência, né? Que fala, o boleto da consciência é muito mais caro do que o boleto que a gente paga aqui. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecido o roteiro edificante e chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico, sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. É difícil mesmo. É difícil a gente resistir às tentações, né? É muito difícil. O que tem de médium lá do outro lado desencarnado que sucumbiu aqui, que usou a mediunidade dele. A aguinha, viu, que fez barulho aqui, pessoal. Um barulhinho esquisito, né? Foi a garrafinha de água. É muito... Ai, a água me fez me perder. Perdão. Ela falou assim que é muito... A gente precisa deste... É difícil a gente resistir, né? Então, voltei aqui o raciocínio. Tem muito espírito de médium lá que usou a mediunidade para ganhar dinheiro, que usou a mediunidade para transviar pessoas, para enganar, tudo mais. Aí chega lá no plano espiritual, é ele com ele mesmo, porque ele foi pelo caminho mais fácil. Porque você ser um médium caridoso, você tomar conta da sua mediunidade só para ajudar o outro, sem cobrar nada por isso, não é uma tarefa fácil. Só que a cobrança lá na frente é muito grande. Então a gente vai ter lá eles bem atormentadinhos lá do outro lado, que é a continuação da vida, né? Como a gente falou aqui. Então não é fácil, não é fácil. Muitas vezes, né? A gente aqui como trabalhador da luz, a gente querendo se melhorar, a gente de repente num sábado à noite, falar não para um churrasquinho, para um barzinho, porque no outro dia, domingo de manhã, a gente precisa estar lá na casa espírita para aprender, para pensar no que a gente tem feito na nossa vida. É muito difícil você pegar, às vezes, uma parte do seu recurso ali, do seu dinheiro, para ajudar uma outra pessoa e deixar de comprar alguma coisa para você. Então, é muito difícil você deixar velhos hábitos, fofoca, palavrão, comer demais, falar mal dos outros, né? Já falei fofoca. Comer além, fazer um monte de coisa errada que a gente faz, a gente abrir mão para entrar numa vida um pouco melhor. É muito difícil, né? Então é a danadinha da porta estreita. Então, quando ele fala aqui, né, que o momento de bater a porta da educação é a porta estreita. Se for a porta larga, a porta fácil, foge que é ilusão. Foge que é ilusão. Né? Então a gente tem que ter isso. Ele fala assim: o martelo do esforço, o buril é uma ferramentinha que eles usam para fazer joia, né? Que é para tirar as casquinhas lá, né? A gente precisa, e dói, né? A gente precisa fazer isso. Não tem outro jeito, né? E é difícil. Então, por isso que sempre nas lições caem esses exemplozinhos aí, tá? Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado, né? Não adianta nada, tá bom, não vou fazer tal coisa, mas por quê? Para quê? O que está errado? Então é muito importante essa análise. Peçamos ao Senhor a nossa libertação da animalidade primitiva, porque nós somos seres em evolução, nós começamos primitivos, nós estamos evoluindo a cada dia, né? Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade.
A gente tem que saber onde a gente está e para onde a gente quer ir, né? Tem que buscar essa localização. Não tem o Waze, não. O Waze é aqui no coração da gente, né? Então a gente tem que buscar onde que eu tô, o que que eu fiz da minha vida até agora. Tá bom? Tá ruim? Ah, isso aqui eu melhorei, isso aqui ainda não. Vou melhorar daqui para frente, né? Quais são meus objetivos? Pedir, buscar e bater, né? Então eu peço para Deus a ajuda que eu preciso para melhorar, eu busco essa ajuda através da mudança do meu comportamento, né? E o bater, que porta que eu tô batendo, né? Que porta que eu tô batendo? Eu tô batendo na porta certa ou na porta errada, né? E a porta certa é a porta estreita, viu, pessoal? É aquela portinha lá que a gente tem dificuldade de entrar, né? Até eu ia. Quando a gente quer uma coisa, às vezes é difícil na hora, né? Toda hora eu vejo um memezinho que o pessoal coloca de um gatinho esmagadinho assim, falando, eu tentando entrar no céu depois de não amar o próximo, né? Eu ia colocar aqui, mas na hora não achei. Mas é isso daí, né? A porta estreita, a gente tentando passar, só que não deixando para trás as coisas erradas que a gente faz, a gente fica igual aquele gatinho que não consegue entrar, né? Então, a porta estreita é essa porta do sacrifício, essa porta da gente deixar essas coisas do mundo para trás, mas não é, né, pessoal, largar tudo e virar mendigo, né? Não é extremista, mas é você começar já a analisar o que de fato você precisa, o que está a mais, o que está sobrando, o que mais você pode fazer, né? O trabalho do bem exige um compromisso nosso com ele, né? Com o trabalho do bem. Então, vou fazer o bem só quando der tempo, só um pouquinho, só o que der, né? Não, aí não vale muito, não. Não é que não vale nada, né? Mas aí vale também só um pouquinho, só quando der. Então a gente tem que pensar, meu Deus, quando eu preciso de ajuda, né? Quando eu não estou bem, eu não quero ajuda naquela hora, naquele momento que eu estou necessitado. Então, por que quando a gente vai ajudar é só quando a gente não tem mais nada para fazer? Não, a gente tem que estar disposto a ajudar naquela hora, naquele momento que se necessita, né? E fazer tudo que está ao nosso alcance, e não só um pouquinho, né? A gente dá muito restinho da gente para Deus, né? Para o nosso melhoramento, é tudo para depois, é tudo para amanhã, já faço um pouquinho, já deu, né? Então a gente precisa repensar essas coisas. Então, pedir para ser cada vez melhor, pedir para Jesus ajudar a gente a sair dessa animalidade nossa, desse materialismo, buscai através da leitura do evangelho, da oração, da meditação, reforma íntima, é a gente todo dia ficar ali repassando, né? Se burilando todo dia, né? Não é uma coisa que você faz uma vez e dura para sempre, é todo dia, porque a vida nossa está em processo, né? Não está nem no começo ainda, a gente está ainda aliás, estamos no começo da caminhada, né? Certo? Então a lição de hoje era para a gente refletir nessas três coisinhas: o que pedir, o que buscar e que porta que eu vou bater, tá bom? Muito bem, deu o horário, ó, hoje eu tô aqui tentando cumprir os horários bem bonitinho, 20h50. É hora de nós fazermos a nossa vibração, o nosso tratamento espiritual e a nossa fluidificação da água, que eu já vou dar até um golinho com a garganta. Hoje eu falei pra caramba, né? Não só aqui na live, mas durante o dia. Hoje foi uma falação, gente. Bora lá. Vou aguinha aqui. Vamos buscando uma posição bem confortável. Vamos buscando nos acalmar através da respiração. E vamos, nesse instante, abrir os nossos corações em vibrações de muito amor em favor de todo o planeta Terra. Vamos vibrar muito amor por todos os seres que habitam este planeta, dos reinos minerais, vegetal, animal ou minal. Que o amor chegue a cada cantinho. Vamos vibrar amor e saúde aos doentes, a todos os necessitados, do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar muito amor.
Vamos vibrar muito amor pelos idosos, pelas crianças e pelos jovens, em especial por aqueles que se encontram em situação de rua, em asilos, em orfanatos, em casas de recuperação. Que cada um deles recebam essa vibração de muito amor, que sai, que emana do nosso coração. Vamos vibrar pelos nossos irmãos desencarnados. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão voltando ao planeta Terra, voltando ao corpo físico, que todos eles recebam esse amor e estejam fortes, cada um na sua caminhada. Vamos vibrar muito amor por todas as casas de oração, pelos trabalhadores do bem, pela nossa casa do caminho. Vamos vibrar muito amor, muito intensamente, saúde, perdão, fraternidade, para todos os nomes colocados na live da noite de hoje. Vamos enviando e emanando essas vibrações de muito amor. Vamos também, nesse instante, vibrar perdão, amor, por aquela pessoa que temos dificuldade de perdoar, que não estamos nos relacionando bem. Vamos vibrar muito amor para quem sabe um dia possamos reestreitar os laços. Vamos vibrar muito amor pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação das religiões. Vamos também vibrando muito amor a todos os governantes, dirigentes espirituais, dirigentes religiosos, políticos, que recebam todo o nosso amor e que assim possam se transformar para olhar com mais amor os seus tutelados. Vamos também, nesse instante, vibrar pela nossa casa do caminho, vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, e com a permissão de Jesus vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos também pedindo que os espíritos amigos que já se encontram conosco desde o início dessa live, desse estudo, que eles possam nesse instante realinhar os nossos centros de força através do passe espiritual, que eles possam aliviar as nossas dores do corpo físico, nossas dores espirituais, que eles possam, através dessa harmonização, limpar e organizar os nossos pensamentos, para que possamos ter uma clareza maior dos acontecimentos, para que possamos tomar decisões mais acertadas. E assim, envolvidas nessa energia maravilhosa do plano espiritual, vamos rogando que eles também deixem na nossa água nesse instante o remédio, o fluido necessário. Vamos agradecendo pelo tratamento espiritual, pela fluidificação da água. Vamos rogando para que no próximo domingo possamos estar juntos aqui novamente, com o nosso coração muito grato por essa oportunidade de aprendermos, por essa oportunidade de refletirmos nas nossas vidas e principalmente pela oportunidade que temos de estar buscando nossa melhora a cada dia. Mestre Jesus, Deus poderoso, misericordioso, amparai-nos sempre e auxiliar-nos a cada dia para que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos não ter medo e caminharmos junto a Ti, no Teu caminho. Que o Senhor nos ajude a ter o coração cada vez mais leve e amoroso. Que o Senhor nos ajude a sermos melhores a cada dia. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada aos mentores espirituais dessa live. Que assim seja. Graças a Deus. Que coisa boa. Ai, pessoal, espero que vocês também tenham sentido. Que coisa gostosa, né? Ai, bom demais. Vamos ver aqui quem que entrou. Vamos dar mais uns oizinhos aqui pra gente encerrar.
Sueli pedindo vibrações, Regina Mobará, Maria Su, Regina, Marlene Souza, Patrícia Siqueira, Maria José tá aqui assistindo. Muito bom ter vocês aqui. Foi muito maravilhoso o nosso estudo. Que possamos sempre, né, ter essas palavras, que possamos sempre buscar aí o nosso melhor a cada dia, né? Eu peguei essa frasezinha aqui que eu tinha guardadinha e bem na hora que eu estava olhando aqui para colocar um finalzinho, né? Eu achei isso aqui, eu acho que a gente leva isso para nossa vida, né? Não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender. Então, sempre que a gente abre o nosso coração ao aprendizado e a modificação nossa pessoal de cada um, né? A gente tende sempre a ser melhor. Então, que a gente possa também ficar com esta última reflexão aí, né? Não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender. E vamos aprender a pedir, a buscar e a bater na porta certa, né, turma? É bom demais. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês na live de hoje. Que Jesus abençoe a casa, o coração de cada um. Eu estou tentando olhar aqui os recadinhos, mas não está aparecendo mais para mim, tá? Um beijo. Domingo a gente está junto aqui de novo com a lição 110 do livro Pão Nosso, tá bom? Jesus abençoe.